algumas pessoas falavam, mas você grava vídeo, você tem um canal no YouTube, tá gravando aulas assim, dá entrevistas até na TV, a gente já viu, mas não sabem a que preço foi isso, o tanto que eu sofri de dor física depois, o pós-entrevista, eram dores físicas que duravam semanas, costocondrite, de fundo emocional, que foi diagnosticado depois de um tempo. Fui muito cobrada em todos os sentidos. Eu acho que assim, eu gosto muito da sala de aula, porque era um momento em que quando eu colocava o meu jaleco, é, de alguma forma eu conseguia me expressar bem. Então ali eu me sentia bem. Trabalhava com os meus alunos, não tinha problemas. Mas quando eu tinha que sair e interagir de outras maneiras, era muito difícil. Muito, muito difícil. Muitas vezes não conseguia me colocar os meus pensamentos, porque aqui dentro tudo funcionava a mil. 1 milhão de ideias, 2, 3 palavras que saíam, muitas vezes saíam baixas e as pessoas não ouviam nem assim. Era tudo muito complicado e foi libertador, depois de tudo isso, conseguir me expressar. Eu tirei risada de médicos seríssimos. Nem foi a minha intenção fazer isso, mas foi natural a gente conversando, eu contando algumas coisas pra ele e ele achou engraçado a forma como eu falei. A Nath teve essa participação especial, mais do que especial, assim, conseguiu me entender e me ajudar muito, mas muitas tentativas para me livrar dessa timidez, isso para mim era um entrave, me atrapalhava em tudo. Eu queria, nas reuniões, eu queria compartilhar também experiências, eu queria louvar o Senhor com toda a liberdade de poder levantar as mãos ao Senhor e agradecer a Ele e orar, e eu não tinha condições psicológicas para isso, porque eu era tão presa que eu não conseguia fazer isso. E muitas vezes também criticada, né, cobrada, e eu não conseguia nem explicar o porquê que eu não conseguia falar. Pessoas que eu conhecia desde criança. Então era bem difícil lidar com essa questão e o Senhor me libertou por completo. Depois de 18 dias então internada, eu recebi alta e a gente ainda ficou, não tinha certeza se ia fazer a cirurgia ainda lá nessa mesma época ou se depois de um tempo. Voltei para casa, fiquei na casa dos meus pais, moramos juntos, nós 7, por 2 meses. Fiquei 15 dias então com eles, minha mãe cozinhando e cuidando de tudo, porque eu não conseguia ficar sozinha em casa, cuidando da casa, eu não lembrava mais qual era a dinâmica para cozinhar, não entendia nem direito, eu não conseguia entender os horários. Até meio-dia eu conseguia entender, depois começava 13, 14, eu não conseguia associar que hora que era. Então, pra ficar sozinha, meu marido sair pra trabalhar e ter que ficar sozinha com a Lara ainda era muito difícil e eu sentia muita dor, tava ainda sem a calota. Nesse tempo que eu estava sem a calota ainda, antes da segunda cirurgia, a gente fez várias tentativas pra ver se eu dava conta de fazer ainda as coisas que eu fazia antes do AVC. Então eu consegui dirigir e eu fiquei muito feliz de perceber que eu ainda lembrava a sequência, conseguia dirigir. Ah, que divertido, gente. Eu lembro como dirige. Marcha sem ficar olhando para o câmbio, foi muito legal ver que eu ainda lembrava e ainda era natural, era automático. Eu fiquei com muito receio de não conseguir lembrar isso, consegui desenhar, então gravei ainda algumas aulas de desenhos coloridos que a gente estava mandando para os nossos alunos. Eu não conseguia lembrar certinho o nome de cada cor, eu trocava o nome das cores, o nome do material às vezes fugia, então o Fábio e a Liliane
cortavam vídeo, me falavam como falar certo e regravava aquilo. Mas deu certo, consegui, graças a Deus consegui fazer isso. A leitura ficou bem difícil, eu não conseguia, até hoje ainda está difícil fazer leitura. A Bíblia eu ouço na Bíblia offline, ainda não consigo pegar livros e ler. Alguns livros que a gente estava retomando, o Ronaldo que estava lendo, para eu conseguir entender. A leitura ficou parecendo leitura de criança que está sendo alfabetizada, começando a alfabetizar. Então eu conseguia ler, mas não conseguia entender o que era que eu estava lendo. E até chegar no final de uma frase eu já esqueci as primeiras palavras, então ainda estou num processo de reabilitação ainda. Mas graças a Deus o processo, apesar de lento, tem sido constante, tem sido bom, tem dado bons resultados. E aí depois de 15 dias da primeira alta, eu fui chamada para fazer a segunda cirurgia para recolocar a calota, né, tirar ela do abdômen e colocar de volta na cabeça. E a gente achou que seria rápido, fui chamada numa segunda-feira, mas eu precisei passar por um processo de reverter o anticoagulante para fazer cirurgia. Isso, e aí para poder operar. Então só na sexta-feira é que eu fiz a cirurgia, depois fiquei mais um tempo internada, fiz a cirurgia, fui para UTI, mas lá nessa segunda cirurgia eu já voltei com plena consciência de tudo que estava acontecendo. Acordei, eu ainda estava na sala de cirurgia, acompanhado pelos um monte de enfermeiros, e fui para UTI, mas lá eu tive consciente o tempo todo. E eu senti muita dor, muita dor. Os médicos disseram que era uma cirurgia quase que uma plástica para... Chama cranioplastia a cirurgia. Isso, a cranioplastia. Então eu achei que fosse uma coisa muito simples, né, fácil de fazer, mas eu senti muita dor, muito mais dor do que em relação à primeira cirurgia do AVC. E eu sentia dor muito intensa, a ponto de chegar um momento e desejar pedir para o Senhor me levar embora, porque eu não aguentava mais aquela dor. Foi quando o Senhor me sustentou mais uma vez, me fez lembrar da minha família, de tantas orações que os irmãos fizeram, e que o Senhor tinha um propósito em tudo aquilo. E Ele me sustentou e me deu força para suportar aquela dor, porque me davam morfina na veia e parecia que ela não fazia o efeito necessário, porque eu continuava sentindo muita dor. Eu tomava muitos remédios muito fortes, eu não conseguia mais sentir vontade de comer, eu não sentia fome, eu tinha muito enjoo, não conseguia comer, emagreci mais um tanto, já estava 7 quilos abaixo do peso, acho que eu cheguei a quase 10 quilos abaixo. Ponto do médico falar que podia tentar trazer coisas de casa, né? O Ronaldo e a Liliane poderiam trazer coisas de casa para ver se eu conseguia comer alguma coisa, porque eu não conseguia realmente comer quase nada. Eu conseguia, às vezes, comer alguma coisinha no café da manhã, mas almoço e janta eu sentia cheiro da comida, aquilo me fazia passar muito mal. E graças a Deus, 15 dias depois, eu recebi a alta. O Dr. Rudá chegou com a notícia, me perguntou se eu queria uma notícia boa ou uma notícia maravilhosa. Foi um alívio poder receber essa alta e poder, enfim, vir embora para casa, me recuperar e passar agora, né, então, para o segundo processo, né, continuar ali na recuperação. E o irmão Eduardo até falou que a recuperação, ele teve uma visão de me ver saindo de pantufinha, né? E foi bem assim mesmo. A gente até fez questão de levar a pantufinha para sair com ela quando eu recebi a alta definitiva. E ele disse que a recuperação seria completa, e eu creio na palavra, eu creio no poder do Senhor. E ele falou que ficaria com só um sinalzinho pra gente lembrar da misericórdia e do milagre, né? E aí ficou aqui esse sinalzinho aqui na testa, que eu faço questão de mostrar ele. Que pra mim é realmente olhar todos os dias e ver a grandeza, o poder do Senhor e o milagre que Ele operou.
Graças a Deus eu já não sentia mais aquela dor de cabeça que eu sentia antes de recolocar a calota, que era uma dor que às vezes me deixava incapacitada, eu precisava deitar e dormir um pouco, porque eu sentia realmente dor muito forte. E depois da segunda cirurgia eu já não tinha mais dor, era bem mais tranquilo. A audição ficou alterada, não dá pra saber se está muito perto ou muito longe. A sensação que eu tenho é que sempre as coisas estão muito mais próximas, então parece que ficou mais intensa a audição desse lado. A visão também, o médico disse que eu fiquei levemente estrábica, a sobrancelha só levanta essa, o outro lado ficou um pouco paralisado. Esquecimentos, confusões, trocar nomes. Isso aconteceu muito. Assim, agora eu já consegui guardar o nome de bastante pessoas, mas às vezes eu vou me referir à pessoa e eu preciso pedir ajuda de alguém para me lembrar de quem é o nome da pessoa, porque às vezes eu confundo ou eu troco. A dificuldade na leitura é muito grande. Na concentração, então, tem sido muito difícil. Eu até ouvi dos profissionais falando que eu estou num período em que o meu cérebro funciona como se eu fosse uma pessoa que tem TDAH. Então é muito difícil me concentrar, a concentração é muito curta, eu me distraio muito facilmente, ou então eu me concentro muito em alguma coisa e eu me disperso das outras. Então por isso eu preciso de ajuda. As aulas de desenho é sempre acompanhada. Por enquanto eu tenho ficado mais nos bastidores, não tenho feito muita coisa. Nesse período de pós-alta, passei por muitos exames para fazer investigação do porquê de ter tido um AVC com 37 anos e nenhum histórico que pudesse ser o motivo do AVC. E um dos exames, um dos últimos exames, constou uma alteração genética. E essa alteração genética dizia que eu não poderia ficar tomando anticoncepcional. E essa é uma alteração que muitas pessoas têm, é genética, e muita gente só descobre tomando anticoncepcional e acaba tendo alguma coisa séria. Depois de ter tido o AVC, eu descobri que eu não fui a única, e isso é uma coisa que acontece até com uma certa quantidade considerável de pessoas, mas não existe muita divulgação disso. Mas é uma coisa que tem que ser cuidada, investigada, com muito cuidado. O anticoncepcional não é uma coisa natural, então tem que ter muito cuidado para não correr esse risco. E por enquanto esse é o que me causa impedimento de voltar para a sala de aula agora. Porque não tem dinâmica, a leitura não tem dinâmica, não tem agilidade, as manchas atrapalham na visão, a leitura está muito lenta, o raciocínio muito lento. Não tem condições de estar em sala de aula e ter um trabalho bem feito. Quem já teve enxaqueca, que aparecem umas manchas que elas ficam se movendo, tampando a visão, é exatamente o mesmo estilo de mancha. Eu já tive enxaqueca quando adolescente também, e eu me lembro que é exatamente essa forma de mancha. Elas tampam a visão e elas se movimentam. Elas vão mudando de posição às vezes, mas aqui sempre do lado esquerdo, mas quando eu estou mais cansada, muito sobrecarregada, elas abaixam, diminui ainda mais o campo de visão. Mas eu não estou me referindo a essas sequelas como uma forma de murmuração, reclamação, mas pelo contrário, elas refletem a grandeza de Deus e a grandeza do que o Senhor realizou. Porque eu tenho tido, por conta delas, eu tenho tido a oportunidade de conviver com Deus de uma forma muito mais intensa, muito mais real, uma dependência total de Deus, total. Ele busca isso na gente, e eu estou tendo essa oportunidade de conhecer Deus assim, de estar na dependência total do Senhor. E eu vejo o Senhor agindo em detalhes mínimos, assim, tão pequenos, assim, e imensos ao mesmo tempo. Como aconteceu com a medicação, eu preciso tomar sempre nos horários muito certinhos.
E um dia eu saí para brincar com a Lara no quintal e eu simplesmente esqueci que logo eu teria que tomar um remédio e o celular que estava todo programado para despertar ficou carregando dentro de casa. E o Senhor me fez entrar dentro de casa no momento em que eu coloquei a mão na chave, na fechadura da porta, eu ouvi o celular despertar. E aí eu me lembrei que tinha que tomar o remédio. Então Deus tem cuidado de cada detalhe. Quando a gente fala Deus de detalhes, não é uma maneira vazia de falar, é uma realidade. E eu tenho vivido isso assim com muita intensidade e eu tenho sentido muita alegria. Ainda não existe um diagnóstico fechado do que ficou como sequela e do que ainda vai ser recuperado. Porque ainda é recente, ainda faz só 10 meses. 10 meses para muita coisa pode ser uma coisa muito longa, mas para a recuperação de um AVC não é. É uma recuperação muito rápida até, 10 meses é pouco tempo. Eu ainda tenho muitas dificuldades, eu ainda não consigo dormir desse lado, deitar desse lado, ainda sinto muita sensibilidade e dolorido ainda desse lado aqui, para dormir não dá, ainda tenho os remédios que eu ainda tomo, eu tenho que evitar me machucar por conta de sangramento, porque é um tipo de remédio que afina o sangue, então se acontece qualquer corte, eu posso sangrar além do normal e muitas outras coisas. Mas em tudo isso eu tenho visto o cuidado de Deus. O Senhor me permitiu passar por isso e ter um tempo para observar a obra do Senhor, a criação do Senhor. Eu moro numa região privilegiada, tem muitas plantas, então essas plantas atraem os pássaros e eu não ouvia mais os pássaros, eu não dava atenção e agora eles me chamam a atenção de uma forma muito interessante. Eu ouço eles, eu já consigo distinguir que pássaro é e coloco comida aqui no quintal para eles poderem vir e a gente poder ter o prazer de observar os pássaros, verem eles comendo, ouvir o canto dos pássaros. E a Lara ama brincar com isso também, de colocar comidinha para os passarinhos e olhar. Isso tem me influenciado nos trabalhos que eu tenho feito agora. Então eu tenho pintado muitos pássaros, plantas, coisas que eu comecei a observar e também vendo a grandeza do Senhor, também vendo a obra tão maravilhosa do Senhor e poder retratar isso, né? Tenho feito trabalhos com aquarela, tem sido uma arte terapia, né? Tem sido uma forma de terapia para mim. Eu recebi até orientação dos médicos que participaram da cirurgia e estão participando do processo de recuperação. Eles me incentivaram a continuar mesmo a trabalhar por causa da questão da plasticidade do cérebro. Ele consegue se recuperar e se desenvolver e a arte ajuda muito nesse processo. Eu até fiz acho que foi um dos primeiros trabalhos que eu fiz, que eu desenhei um cérebro num estilo mais realista para presentear o Dr. Pedro Soto, que participou da cirurgia e tem acompanhado a recuperação também, porque eu sempre que ia a alguma consulta, ele me perguntava como é que eu estava e sempre que eu respondia parecia que eu estava ali reclamando. E na verdade a gratidão era muito grande, então eu quis presentear para agradecer, como uma forma de agradecimento. Então eu fiz esse desenho de um cérebro realista e dei de presente para ele. E ele ficou super emocionado, disse que tinha paciente para ser operado, ele ia fazer cirurgia até mais feliz, se sentiu animado, né? Ficou animado de ver, né, o resultado de um trabalho dele também. E foi um trabalho assim, foi uma cirurgia. Eles sempre deram muita ênfase em explicar a gravidade que foi. Foi uma cirurgia rara até, porque eles disseram que muitas pessoas não conseguiram, infelizmente, não conseguiram sobreviver a um AVC dessa forma como aconteceu comigo. E para colocar a calota de volta, menos pessoas ainda fizeram, né, tiveram condições de fazer. E o médico que estava coordenando, em mais de 40 anos de trabalho, ele disse que viu
acho que 20 pessoas sobreviverem só. E eu operava várias pessoas todos os dias. Então é muito pouca, muito, foram pouquíssimas pessoas que sobreviveram. Assim, mais um motivo para estar dando muitas glórias a Deus por todo esse milagre, por toda essa bênção que foi tudo isso e tem sido. E acabou também aproximando mais a família ainda, a gente se uniu muito mais. A gente achava que era unido, né? A gente pensava que era unido mesmo e agora a gente viu o quanto que o Senhor ainda nos aproximou muito mais em todos os sentidos. A gente dá o devido valor a cada um, que cada um tem a sua importância e é valioso. Feliz fazer trabalhos de aquarela que retrate família, não só a minha, mas as outras famílias também, as pessoas que pedem para retratar alguém da família. Eu tenho agora uma visão muito mais intensa de família unida, da importância que isso, que as famílias têm, né? O quanto, eu acho que todo mundo está tendo essa oportunidade agora com essa quarentena também, com essa pandemia, de entender o quanto que a família é importante, o quanto que estar junto é importante. Só quando existe aquela frase, né, de que a gente só dá valor ao que perde, muita gente perdeu a oportunidade agora de estar junto e entender o quanto que a família é valiosa, né? E poder retratar isso tem sido muito bom. Poder expressar isso também tem sido uma forma muito legal de me conhecer também, porque agora eu estou passando por um processo de autoconhecimento também. Porque é um cérebro novo, é uma dinâmica nova, não tem mais aquela coisa rápida e ágil de antes, de professora que dava conta de 208 alunos em 2020. A dinâmica não é mais a mesma, as coisas são mais lentas, mas agora eu estou tendo tempo para respirar, eu estou tendo tempo para refletir. Enquanto eu estou pintando, eu estou ouvindo a palavra. O Senhor tem me dado sustento, me dado força. E ter essa dinâmica também de agora de conseguir me expressar melhor verbalmente, apesar das dificuldades. Às vezes eu esqueço as falas, troco. E como a dinâmica agora para trabalhar é outra, né, eu preciso de ferramentas novas. Então a lupa virou uma nova ferramenta, eu uso muito para poder ampliar as imagens e conseguir ver detalhes por conta das manchas que atrapalham a visão. A luz jogada em cima também. A luz também jogada em cima para poder enxergar melhor as coisas. Eu vejo diferença nos trabalhos. Eu tenho feito alguns trabalhos. Eu vejo diferença no resultado final, não como uma coisa ruim, só é diferente do trabalho de antes. Mas eu tenho muita gratidão ao Senhor, mais uma vez, por dar conta de fazer isso. Consegui retratar a minha pequena, tirei a foto dela, depois retratei ela na aquarela. Tem sido muito bom poder realizar esses trabalhos. E também serve como terapia. É um momento em que eu consigo relaxar, evito ter crises de ansiedade. Inicialmente só trabalhávamos eu e a Liliane. Não, a Liliane e eu, o professor já faz comigo. O professor já faz ensinou primeiro, o outro depois eu. A princípio só trabalhávamos nós duas, a Liliane e eu. E agora nós incluímos definitivamente o Fábio, oficialmente, porque ele sempre esteve nos bastidores, segurando a luz, filmando, fotografando, pegando as coisas no alto. E agora nós trocamos o nome de Irmã Santiago para Irmãos Santiago, porque agora o Fábio está incluso. E um trabalho novo tá surgindo. E é muito legal porque a nossa proximidade agora está mais forte.
né? A gente ter passado esse tempo juntos. Foi uma experiência nova para a família toda, porque cada um experimentou o Senhor de uma maneira diferente e nos aproximou muito mais. Então a gente consegue ver o objetivo do Senhor sendo desenvolvido ali né, da forma como Ele achou melhor e com todo cuidado. Com todo cuidado. O acontecimento foi esse. Eu agradeço muito a minha família, os irmãos, os amigos, os vizinhos, os colegas de trabalho, todo mundo esteve comigo de alguma forma nessa situação, em oração, em forma prática. A Maria Fernanda, que me ajudou com os exercícios de fisioterapia. Nossa, muita gratidão também, porque é uma coisa que eu vou ter que adotar para sempre, que são as atividades físicas que eu tenho que fazer todos os dias. E a Liliane pega no meu pé pra fazer, tá me olhando aqui com essa cara de você fez hoje. Você fez hoje? Então, né? Eu passei por algumas sessões para investigar o grau que foi afetado, né? O cérebro, trabalhar a questão do cérebro, né? Dele se readaptar e recuperar algumas coisas e desenvolver outras. Tem sido muito bom também, tem dado bons resultados e rápidos, inclusive. Tenho muita gratidão ao Tiago, que é o neuropsicólogo, que tem me ajudado muito. Tantas amigas, tantas irmãs. Se eu for falar o nome de todo mundo, eu fico com medo de esquecer o nome de alguém ou de trocar. Então, não vai dar pra citar o nome de todo mundo, mas eu agradeço realmente de coração. Infelizmente, agora ainda não dá pra receber visitas, nem visitar ninguém, nem receber visitas ainda, né, por conta da situação da pandemia, mas as pessoas ligaram e fizeram e fazem ainda hoje muita coisa. O meu esposo, não posso deixar de falar dele, que nossa, fez de tudo que estava ao alcance dele, desde a época que eu estava internada, de me ajudar até tomar banho, cuidando de todos os detalhes e cuidando da casa. Ele teve que aprender muita coisa para poder me ajudar aqui, me dar uma força. E a família toda, todo mundo, não tenho palavras para agradecer e agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito, por todo o cuidado do Senhor. Aquele texto que fica ecoando em mim, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, que guarda a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus, é uma realidade. A palavra do Senhor é real e isso tem sido uma realidade intensa, verdadeira na minha vida. Faz muito mais sentido agora o partir do pão, mesmo à distância, poder falar com os irmãos mesmo à distância, porque o Senhor é real, Ele é presente. Eu espero que esse texto que ecoa na minha mente chegue a todos que estiverem ouvindo também. E que seja uma realidade na sua vida também. E não nos cabe questionar os desígnios do Senhor, porque a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável.